Bom, moçada, agora chegou a hora de classificar uma função. Então a gente vai olhar para uma função e dizer se ela é sobrejetora ou se ela é injetora. Se ela for as duas coisas, obviamente será chamada então de bijetora, ok? Para classificar, pessoal, a gente agora já tem uma função, certo? Então a gente tem que olhar apenas para o contradomínio, ou seja, a gente bate o olho só no conjunto de chegada. Tipo isso aqui, ó. A gente tem um diagrama, certo? E aí a gente tem uma situação. Então, o que a gente fazia antes? A gente olhava para o conjunto de partida aqui. Para chamar de função, todo mundo tem que estar sendo utilizado uma única ligação, certo? A gente não olhava para o contradomínio. Agora, na classificação, a gente só olha para o conjunto de chegada, só olha para o contradomínio, ok? Vamos lá, então, como é que uma função vai ser chamada de sobrejetora? Vamos a esse ponto primeiro. Tenham em mente a frase, pessoal. Sobre não sobra. Então, se a gente quer classificar uma função como sobrejetora, a gente tem que olhar para o contradomínio e não pode sobrar elementos ali. Sobre não sobra. Olha aqui o diagrama. Vamos fazer assim, ó. Vamos conectar esse cara aqui, vamos conectar esse aqui e o último aqui vamos conectar aqui também. Então, olha para o contradomínio aqui, ó. Olha para o conjunto de chegada. Não sobram elementos. Portanto, essa função é sobrejetora. Simples assim. Que barbada, né, galera? Vem o outro aqui comigo. Vamos conectar assim, ó. Esse cara aqui, este aqui e esse último vamos conectar aqui. Então, olhou para o contradomínio, pensa comigo. Sobre não sobra. E aí? Não sobram elementos aqui. Beleza. Por isso ela é classificada como sobrejetora. É isso aí. Para a função ser chamada de injetora, pessoal, a frasezinha é essa aqui, ó. Não há sobre. Não existe sobre. Esse sobre aqui eu quero dizer sobreposição. Olha só. A gente não pode ter essa situação aqui, ó. Olha o conjunto de chegada ali, ó. Chegando uma flechinha aqui em cima, ó, e aqui a outra chegando em cima também. Isso é terminantemente proibido. Isso é uma característica das sobrejetoras, ó. Uma característica, não é uma obrigatoriedade, tá? Porque vocês podem ver aqui que não tá havendo essa sobreposição, né? Mas para injetora é só isso, é só fugir dessa situação aqui, ó. Não pode haver sobreposição. Vamos fazer uns exemplos aqui então. Vamos para essa conexão aqui, ó. Conectei, beleza. Olhei para cá no conjunto de partida, já tô vendo que é função, né? Mas para classificar é olho no contradomínio. E aí, tem sobreposição? Não, não tem. Ou seja, eu olho para esse contradomínio aqui, ó, e não há sobreposição. Então ela é injetora. Mais um exemplo aqui de injetora, ó. Tá aí, função injetora. Por quê? Porque aqui no contradomínio não há sobreposição. Então ela é injetora. E aqui vocês devem ter reparado, né, que essas duas são idênticas, certo? São dois exemplos idênticos, ou seja, é uma função que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Portanto, a gente chama ela de bijetora. É claro. Valeu, rapaziada? Então olha aqui para esse primeiro exemplo aqui, ó. Olha para esse aqui, ó. Tá? Vou colocar a mãozinha ali, ó. Tu jamais vai chamar isso aqui de injetora. Por quê? Porque na injetora não pode haver essa sobreposição. Não há sobre. Esta aqui, tu jamais vai chamar ela de sobrejetora. Porque qual é a regra da sobrejetora? Sobre não sobra. E aqui tá sobrando gente, né? É simplesmente assim, tá, pessoal? Tá, agora vamos enxergar essa classificação a partir de um gráfico. Então a gente olha para uma função num gráfico e vai classificar ela, ok? Lembra do teste da reta vertical que a gente fazia antes? A gente fazia a reta vertical e tinha que pegar sempre num único ponto, né? Então olha para essa vermelha aqui fazendo as verticais, ó, tá sempre pegando num único ponto, ok, vamos chamar de função, tá tudo certo. Agora nós vamos ter o teste da reta horizontal, tá, pessoal? Vocês vão ver que a gente vai fazer linhas horizontais agora. Tá? Mas por que isso? Vamos entender aqui. Vamos pegar esse pontinho aqui amarelo, tá? O que acontece aqui? Eu tenho associado um x1 a ele e eu tenho associado aqui um y1, perfeito? Vamos colocar aqui, ó. x1 associado a um y1, perfeito. Só que aqui, ó, pessoal, no primeiro quadrante eu também tenho um ponto amarelo
com um outro x aqui, vou chamar de x2. É um outro x associado ao mesmo y, tá vendo um y positivo aqui? Então eu acabo tendo essa sobreposição aqui, né? Então isso é uma característica de função sobrejetora. A gente olha para esse gráfico aqui, jamais vai chamar ele de injetora, né? Porque tem essa sobreposição, tá? E é aí que vai entrar o teste da reta horizontal, né? Quando a gente fizer uma horizontal aqui, tá pegando em 2 pontos, ó. Quando acontecer isso, pegar em 2 pontos é uma característica da sobrejetora. Não quer dizer que é sobrejetora por causa disso. Eu já vou colocar aqui para vocês. Mas quando acontecer isso, a gente vai fugir de classificar ela como injetora, tá? Vamos colocar essa função aqui ainda como seguindo para o infinito, tá? Deixa eu acrescentar aqui o seguinte nela. Vamos dizer que ela vai ao infinito aqui, né? Então, quando eu pensar nesse outro ponto aqui, ó, vamos pensar um ponto aqui assim, ó. O que tem esse ponto? Aqui eu tenho um x, vamos chamar de x3. E eu tenho um y para ele, né? Lá em cima, bem alto, ó. Vou chamar de y2. Então, esse x3 está associado a esse y2, né? 2, agora ficou melhor. Beleza? Então, essa é a função sobrejetora. O que vai acontecer? Qual é o teste da reta horizontal? Ó, a gente vai fazendo horizontal. Toda horizontal corta o gráfico. Eu precisaria aqui também que ele não parasse aqui e que fosse para o infinito, tá? Então a gente vai fazendo retas horizontais, ó, e toda horizontal está cortando o gráfico. O que quer dizer isso? Que todo o valor de y que está aqui está sendo utilizado. Então essa é a regra para a gente olhar para um gráfico e chamar de sobrejetora. Vamos ver uma outra função aqui, ó. Essa aqui tá legal, ó. Vamos marcar um par ordenado aqui. Olha aí, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um x1, aliás, negativo, né? Um número negativo associado a este y, vamos chamar de y1 também negativo, né? Pegar um outro ponto aqui, ó. Esse cara aqui já é um x positivo, né? Vamos chamar de x2, está associado a esse y aqui, vou chamar de y2. Então eu tenho um x2 associado a um y2. Se eu pegar um outro ponto aqui em cima, ó, que eu tenho aqui um x3, mais positivo ainda, né? Associado a um y3, tá vendo? É um x3 associado a um y3. Estou vendo uma característica aqui de não sobrar elementos no conjunto de chegada, no contradomínio. Tá? Vamos ajeitar um pouquinho essa função aqui, vamos melhorar isso. Porque ela não para ali, né? Ela continua para o infinito, tá, pessoal? Só se tivesse realmente uma bolinha ali fechada, indicando um ponto final ali desse gráfico. Então tá acontecendo essa característica de não sobrar, né? Não sobrar elementos aqui no contradomínio. Sobre não sobra, é isso aí mesmo. Esse é o teste da horizontal. Ó, a gente vai fazendo as linhas horizontais, sempre corta o gráfico, ó. Quando acontecer isso, a gente tem que respeitar o contradomínio, tá? Já vou explicar melhor isso aí, mas toda reta horizontal corta o gráfico. Essa é a regra aí. Vamos anotar? Então a frase é essa, ó, pessoal. Toda horizontal corta o gráfico. Toda reta horizontal corta o gráfico. É o que a gente está vendo aí, ó. Tá sempre fazendo horizontal, tá sempre cortando o gráfico. Tem que respeitar o contradomínio. Ou seja, toda reta horizontal, respeitando o contradomínio dado, corta o gráfico. Se acontecer isso, vocês têm uma sobrejetora. Não te esquece de anotar isso aí, hein? Anota aí no teu caderno. Vamos ver a injetora agora. Tá aí, esse gráfico tá legal. Isso aí parece uma curva exponencial, tá? Agora nessa época aí de coronavírus, vocês devem estar vendo na televisão direto, né? Que a propagação do vírus se dá em progressão geométrica e o gráfico disso é exponencial. A gente vai estudar isso aí logo mais, tá? Mas vamos lá, essa é uma típica função injetora. Por quê? O que está acontecendo? Vamos pegar um pontinho amarelo aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse ponto amarelo. Eu tenho aqui um x1, um valor negativo, aliás, né? E aqui um y1, um valor positivo, certo? Um x1 associado a um y1. Vamos pegar aqui em cima outro, ó. Um x2 positivo associado a um y2 também positivo. Um x2 associado a um y2. E aqui tem umas bolinhas sobrando, né? Por exemplo, quando eu olho para os pontos vermelhos aqui na curva, eu não tenho nenhum y negativo, né? Seria um terceiro y aqui, né? Um y3, vamos chamar aqui, ó.
y3, sei lá, um valor negativo, menos 10. Então essa função nunca atingiu esse valor menos 10, né? A menos que eu fizesse a curva andar assim, ó. Se eu puxasse aqui para baixo, aí tudo bem. Aí eu teria um x aqui em cima associado a esse y aí negativo, menos 10 que eu tô falando, né? Mas a curva não tem isso, né? Então acaba que aquele y3 ali, que seria um número negativo, fica sobrando ali, certo? Olha o teste da reta horizontal. A gente faz horizontal aqui, ó, pega um único ponto, ó. Aqui, ó, mas aqui não pegou em nenhum ponto. Não tem problema, isso significa esses caras aqui sobrando, ó. Esses negativos aqui, eu vejo que essa função não tem valor negativo, não tem y negativo nela, né? Agora, quando eu puxo a linha aqui em cima, ó, eu vejo aqui bater num valor y positivo. Aí tem conexão, aí tem valores positivos para y, né? Então esse é o teste da reta horizontal. O que eu vejo aqui embaixo, no terceiro e no quarto quadrante, são as linhas não encostando o gráfico. Quer dizer que está sobrando gente aqui, né? Mas sobreposição não tem dupla conexão aqui em y, né? Isso é uma função injetora. Dá uma olhadinha nesse outro gráfico agora, ó. Vamos pegar um ponto aqui embaixo. O que eu tenho de x aqui? Ó? Vou chamar x1, mas é negativo, né? x1 conectado aqui a um y1, também negativo esse y1, né? Vamos pegar aqui assim um outro ponto, ó, um x2 conectado a um y, vamos chamar de y2 esse cara aqui. É um x2 conectado a um y2, perfeito. Lá em cima, um x3, bem positivo esse número, né? Olha o y aqui em cima, também bem positivo esse y3, né? Então é isso que está acontecendo aí nessa função. Olha o teste da reta horizontal. Vamos fazendo a reta horizontal, ó, sempre vai pegando o gráfico, ó. Aliás, está pegando sempre num ponto, né? É isso aí, característica da injetora. Então, qual é a frase? O que marca aqui? Vem comigo. Anota a regra aí, então, pessoal. Nenhuma reta horizontal corta o gráfico em mais de um ponto. Completo mesmo é nenhuma reta horizontal, respeitando o contradomínio dado, corta o gráfico em mais de um ponto. Vamos ver aqui de novo, sobrejetora, toda horizontal corta o gráfico. Olha esse gráfico aqui embaixo, aqui tem horizontais não cortando o gráfico. Por isso a gente não chamaria isso aqui de sobrejetora, né? De novo na sobrejetora, toda horizontal corta o gráfico. Aqui está cortando, né? Vocês devem ter percebido, aliás, que essas duas aqui, ó, tanto esse gráfico aqui quanto esse aqui, são iguais. Essa é bijetora, portanto, né? Claro! E na injetora a regra é nenhuma horizontal corta o gráfico em mais de um ponto. Olha esse primeiro gráfico que eu fiz aqui, ó. Tem horizontal cortando em 3 pontos aqui, ó. Tá fora, jamais classificaria isso aqui como injetora, né? Vamos ver uns exemplos aí agora. Foi. Olhei para essa função verde aí, tá? É uma função f de reais para reais. Ou seja, x qualquer real e y qualquer real. Vamos fazer o teste da horizontal. Então vamos lá. Ó, pegou em já pegou em 2 pontos. Vai classificar como injetora? Nunca. Injetora tá fora. Porque a regra da injetora é nenhuma reta horizontal toca o gráfico em mais do que um ponto. Injetora já era. Mas como sobrejetora ainda tá valendo, né? Ah, mas olha aqui, ó. Essas linhas aqui, ó, bem como essa aqui, ó, não encostam no gráfico. E para classificar como sobrejetora, toda horizontal tem que cortar o gráfico. E sobre o contradomínio, olha aqui, ó, o que ele está falando, ó. Todos os reais estão envolvidos, né? Então eu faço essas linhas aqui, eu estou considerando nessas linhas y negativo, ó. E não está encostando, né? Isso significa que tem um y sobrando aqui, ó, sem ligação. Tá? Não tem ligação nesse cara que é um número negativo, né? Por exemplo, menos 10. Essa função aqui, quando a gente vai olhando os pontos aqui em cima, só tem valor y positivo nesses caras aqui. Né? Tu nunca vai ter uma ligação num número menos 10, porque essa função não apresenta uma coordenada onde a ordenada é negativa. Né? Então fica sobrando. Sobrejetora, fora, porque essas retas não encostam. Então essa aqui não dá para classificar, ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Ela é simplesmente uma função, né? Porque a gente vê, ó, os valores de x aqui, ó, qualquer número real para x, ó, o teste da reta vertical, né?
Tá sempre pegando no gráfico, né? Ah, mas se eu fizer a reta aqui não pega. Pega, né, pessoal? Porque não tem um ponto final aqui, ela vai pro infinito, ó. Tá? Vamos outro exemplo. Vem nesse exemplo, ó. Mesmo gráfico anterior, só que agora olha aqui o contradomínio, os valores de y. Ó. Eu estou considerando só y que vai de a até o mais infinito. Então, quando eu fizer as retas horizontais, eu tenho que respeitar esse contradomínio aqui, ó. Então aqui, ó, lá em cima, né? Ó, lembra? Essa ponta aqui é infinito, então eu posso ir lá para cima, ó, essa horizontal aqui. Bom, cortou o gráfico, porque esse gráfico se estende, né? Ele se estende ao infinito, lá para cima, ó. Ele se estende aqui, porque não tem um ponto final ali. Então, quando eu vou fazendo essas retas horizontais ali, ó, vai cortando o gráfico em 2 pontos, pelo menos agora tá cortando, né? Então, injetora tá fora. Se cortou em mais do que um ponto, injetora já tá desclassificada. Ó, eu faço essa linha aqui. Agora, quando eu fizer essa aqui, ó, vai cortar em um ponto. Beleza, cortou. Né? E essas aqui embaixo, ó, essas aqui a gente não faz, porque o contradomínio tá dizendo aqui, ó, que nós vamos de A até o mais infinito. Ou seja, no conjunto de chegada aqui, ó, nós vamos ter o A pro mais infinito, né? Então, eu vou ter um valor de x chegando no A, né? Então, esse cara aqui de baixo, ó, ele não é feito, né? Por quê? Porque não. Quem manda nisso, aqui em cima, ó, é o contradomínio. Então, toda reta horizontal corta o gráfico. Logo, ela é sobrejetora. Certo? Então, vocês viram que o gráfico foi o mesmo, mas a lei é que vai determinar quem é o contradomínio, né? Que é onde eu tenho que olhar, ó, reais aqui no primeiro exemplo. Então, eu faço retas lá embaixo nos negativos, aqui em cima nos positivos, né? Vamos outro aqui. Aí, ó, aquela curva, né? Parece ser uma exponencial. Vamos olhar para o contradomínio aqui, ó, reais. Então, vou fazer aqui embaixo, ó, onde o y é negativo. Ele está deixando, ó, ele está dizendo que é qualquer número real e daí não toca o gráfico. Então, sobrejetora já está fora, né? Porque na sobrejetora toda reta tem que cortar o gráfico. Aqui em cima até corta, ó. Mas aqui embaixo essas retas não cortam, né? Esse cara tá liberando o número negativo, por isso que eu tô fazendo as retas lá embaixo. Ela é injetora, né? Por quê? Porque nenhuma reta corta o gráfico em mais do que um ponto. Quando eu faço essa reta aqui, ó, pá, cortou o gráfico em um único ponto, ó. Aqui, quando eu tô aqui assim, ó, tem um único valor de y associado àquele ponto ali, certo? Injetora. Olha esse outro exemplo. É o mesmo gráfico, só a lei está diferente. Olha aqui o contradomínio. Agora eu só vou mexer com um número positivo. Tá vendo aqui que tem um asterisco, né? Zero tá fora também. Então o y só se aceita número positivo. Vamos lá? Olha aí, ó. Bateu em um único ponto aqui, ó. Tô verificando o y. Ó, bateu aqui, ó. Um único ponto. Tem um único y ali. Aqui, ó. Tem um único y aqui, esse valor positivo, né? Qualquer reta horizontal que eu faça, sempre corta o gráfico em um único ponto, ó. Tá? Então vamos ver, dá para chamar de sobrejetora? Dá, né? Porque qual é a regra? Na sobrejetora, toda reta horizontal, respeitando o contradomínio, corta o gráfico. Toda reta corta o gráfico, sobrejetora. E dá para chamar de injetora? Também dá, né? Porque a regra para injetora é nenhuma reta horizontal, respeitando o contradomínio, corta o gráfico em mais de um ponto. De novo, nenhuma horizontal corta o gráfico em mais de um ponto. Eu sempre tenho um único ponto de corte, ó. Toda horizontal que eu faço, ó, pega o gráfico em um único ponto. Ela é as duas coisas, portanto, esta lei aqui, esse gráfico com essa regra, com essa lei, é de uma função bijetora. É isso aí. Vamos mais um exemplo aqui, ó. Vamos nele aí. Ó, essa aqui não tem um ponto final nas extremidades, tá, pessoal? Então ela tá indo pro infinito, tá? Eu até vou fazer mais aqui, ó. Ela segue ao infinito aqui para baixo, ó, também. Tá? O gráfico segue. Porque não tem um ponto final ali. Então vamos lá, essa função aqui é de reais para reais. Só nos interessa aqui, ó, contradomínio, qualquer número real. Então vamos sair fazendo o teste da horizontal, ó, em qualquer número real para y, ó. Vai fazendo o teste da horizontal. O que está acontecendo, ó? Aqui, ó, aqui embaixo, negativo, ó. Né? Pegando nos valores de y negativo, ó. O que está acontecendo até agora?
a gente está percebendo que toda horizontal corta o gráfico. Então é sobrejetora, né? Com certeza. Só que olha em especial essa vermelha que eu vou fazer agora. Olha essa reta horizontal aqui, ó. O que está acontecendo? Ela não corta em vários pontos? Ela corta em vários pontos, pessoal. Olha aqui, ó. Isso quer dizer o seguinte, ó. Tem vários valores de x aqui, ó. x1, aqui, ó. x2, pegar esse outro ponto. É um x3. Todos eles associados ao mesmo y aqui, ó. Então eu tenho um x1, um x2, um x3, todo mundo aí associado ao mesmo y, que eu chamei de y. Opa, eu chamei de y1, né? Aqui, ó. y1, né? E o que quer dizer isso aqui, né? Tá tendo sobreposição, ó. Isso aqui tu não pode chamar nunca de injetora. Então, chamar ela de injetora é completamente errado, né? Logo, essa função aí do jeito que está desenhada, com essa lei aqui que foi dada, ela é uma função sobrejetora. Valeu, gurizada!